Muito bem, queridos. No encerramento da lição número 6, devemos focalizar os pontos mais importantes dessa lição que estudamos durante a semana. Principalmente porque o estudo sobre o sacrifício nos leva ao livro do Apocalipse, onde nós temos que entender que aquele que está sendo honrado no livro do Apocalipse, o Cordeiro, ele se tornou o Cordeiro porque ele viveu uma vida santa, porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus se tornou a nossa grande solução. Aquele que a Bíblia diz que é o único capaz de encerrar o capítulo do pecado neste mundo, para que ele possa dar para os seus filhos amados, salvos, um reino perene, eterno, uma nova vida, uma nova terra. Por isso que os salvos vão ter uma gratidão eterna por Jesus durante todo o tempo que estiverem ao lado de Jesus. Jesus foi o homem e, ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus. Por isso ele era chamado o Filho do Homem. O grande filósofo Diógenes, na Grécia, andava com uma lanterna acesa durante o dia e alguém perguntou: por que você está com essa lanterna acesa? Ele diz: eu procuro um homem que seja de bem, um homem que seja de caráter, um homem de personalidade. Diógenes passou a vida inteira procurando esse homem e não encontrou. Mas Pilatos mostrou quem era esse homem. Diante da turba furiosa, Pilatos disse: eis o homem. O único capaz de salvar o ser humano, porque João Batista disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício completo, feito apenas uma vez, em contraste com os milhões de sacrifícios que foram feitos de cordeiros durante todo o tempo que Israel, o povo de Deus, se apresentou perante o Senhor no santuário para oferecer, assim, um cordeiro para livramento do pecado, da culpa do pecado. Hoje, Deus pode estar fazendo o que ele fez com muitos sacrifícios do povo. Muitos Deus rejeitou, porque o coração do ofertante não condizia com aquele que ele estava fazendo. Estava oferecendo um cordeiro, mas dentro de casa estava adorando ídolos. Hoje Deus pode rejeitar nossa adoração, se nós não estivermos com o coração totalmente sincero, ou seja, focado naquela adoração. Não podemos ter vida dupla. Temos que colocar nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos nesse estudo que o sangue de Jesus foi suficiente para perdoar os pecados dos que ofereceram um sacrifício e que recebiam um crédito quando ofereciam um sacrifício. Aquela pessoa que matava o cordeirinho, ele ganhava um crédito pela fé de que Jesus na cruz estaria morrendo um dia para perdoar todos os seus pecados. Por isso, os sacrifícios se repetiam e o sangue dos animais derramado só tinham validade, porque simbolizavam pela fé o sangue do Filho de Deus. O que podemos dizer do Cordeiro Pascal? Jesus Cristo foi simbolizado no cordeiro que os israelitas comeram na mesma noite em que eles iriam sair do Egito. Ali estava simbolizado Jesus Cristo, o corpo partido, comido pelos israelitas. Foi o que foi representado na ceia do Senhor Jesus, quando tomou o pão e disse: isso é o meu corpo que foi partido por vós. Bebam esse suco, esse é o meu sangue. Ali os israelitas tiveram um vislumbre do que representava a libertação através do Cordeiro Pascal. Por isso Pedro nos desafiou a que possamos valorizar o sangue de Jesus que nos libertou do pecado. Ele diz: não foi com prata ou com ouro que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas eles foram comprados pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. No templo, Jesus ele compareceu para valorizar a presença de Deus diante das pessoas que estavam ali cultuando no templo. O templo, o segundo templo, não teve a glória de Deus porque a Arca da Aliança havia sido retirada por pessoas zelosas que tinham medo da arca ser roubada ou sequestrada pelos invasores. Então Deus não se manifestou no novo templo. Mas quando Jesus chegou no templo e quando ele assim mostrou sua presença, ali a presença de Deus foi também sentida, porque Jesus Cristo era o próprio Deus representado ali em sua vida humana. Jesus Cristo mostrou para as pessoas que a glória do Pai estava representada na pessoa dele quando ele entrou no templo várias vezes. E quando ele limpou o templo, aí ele então mostrou o zelo que ele tinha pela casa do seu Pai. Jesus Cristo,
ele mostrou que o templo foi edificado para que a humanidade pudesse enxergar ali o processo de salvação através do sacrifício. Mas no mesmo dia em que Cristo morreu, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo. A cortina que separava o santo do santíssimo. Não era mais preciso o sacrifício de cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro estava morrendo na cruz do Calvário. Nada se compara à glória de Deus. Por isso os profetas que viram a glória de Deus ficaram extasiados. E alguns se sentiam temerosos porque haviam estado na presença de Deus, eles como seres pecadores, mas como Deus fez com Isaías, que purificou os lábios de Isaías. Deus fez com Ezequiel e os outros profetas que viram a glória de Deus. Deus os justificou e nos justificará para que nós possamos então um dia estar na presença dele nas mansões celestiais. Um dia os salvos estarão sobre o mar de vidro e depois na nova terra, onde a gratidão e o louvor não sairão dos seus lábios eternamente. Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 659, o seguinte: ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e contemplarem a glória eterna do Pai, resplandecendo no semblante de Cristo, vão irromper num hino arrebatador, falando: digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu, assim com o seu sangue para sempre. Deus nos abençoe. Tenhamos um dia excelente de preparação e um sábado feliz. Fica com Deus e que Ele nos abençoe a termos sempre Ele como o nosso Cordeiro, aquele que nos libertou e nos levará para a eternidade. Deus abençoe.